Quais são os medicamentos que podem aumentar seus níveis de PSA? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre quais que são os medicamentos que podem aumentar seus níveis de PSA. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando a gente faz a pesquisa para o rastreio do câncer de próstata, o PSA é uma das ferramentas mais úteis para essa finalidade. Determinados níveis desse exame nos fazem pensar na possibilidade do paciente ter ou não um câncer de próstata. A gente sabe que também a partir dos 40, 50 anos de idade é que a incidência maior desse tipo de câncer e acontece justamente aí o início da realização desse exame para saber se o homem tem esse exame alterado e a necessidade de uma investigação complementar. Geralmente, níveis abaixo de 4, isso a gente considera na boa parte dos pacientes, mas existem avaliações individuais, caso a caso, indicam uma normalidade desse exame. Enquanto valores acima desse patamar já acendem uma luz vermelha e níveis acima de 10 questionam seriamente a possibilidade desse homem ter um câncer de próstata. Qual que é o problema numa situação dessas? O que acontece? Quando você tem um homem que apresenta um nível de PSA alterado, se você faz esse exame e você confirma que isso realmente está acontecendo, você acende a preocupação, a possibilidade de existir um câncer de próstata. E se você tem um tipo de medicamento ou algum tratamento que sabidamente aumenta esses níveis de PSA, você tem um resultado que a gente chama de falso positivo, ou seja, esse paciente tem um nível de PSA que te fez pensar na possibilidade do câncer, mas quando você analisa mais profundamente, não se confirma essa possibilidade. E isso é um problema, porque você pode solicitar exames de maneira desnecessária, você pode aumentar gastos de maneira muito elevada, você pode fazer que esse homem faça uma ressonância desnecessária, você faça com que ele repita mais exames, às vezes tem que repetir 2, 3 vezes esse exame de PSA, gera preocupação no paciente e às vezes você manda que esse paciente faça uma biópsia de próstata que ele não precisava fazer, expondo ele a diversos riscos, tais como sangramentos, infecções da próstata, infecções urinárias, septicemias, que é essa infecção se espalhar por corpo todo, decorrente desse procedimento. Então você tentar diminuir a quantidade desses falsos positivos é extremamente importante para que a gente não faça suposições erradas que esse homem tenha um nível de PSA alto e isso seja um câncer de próstata. E por isso, saber os medicamentos que esse homem toma é extremamente importante numa situação dessas. Então, quais que são esses medicamentos que a gente vai citar aqui e que podem estar implicados na ocorrência do aumento dos níveis de PSA? A primeira coisa, o primeiro grupo de tratamento que a gente vai falar é o que a gente chama de terapia de reposição hormonal, que geralmente é feita à base de componentes relacionados à testosterona, certo? Essa testosterona, ela pode ser administrada tanto por via intramuscular, pode ser administrada por via transdérmica, que o paciente coloca géis para serem absorvidos através da pele. E a gente sabe que esse tratamento com a terapia de reposição hormonal pode transitoriamente aumentar esses níveis de PSA, bem como os níveis de testosterona. E por isso que quando você faz esse tipo de avaliação, você tem que comentar com o médico se você está usando ou não esse tipo de reposição, porque às vezes está aí a causa de uma elevação do nível do PSA, principalmente se você tinha um nível de PSA considerado normal e depois que começou a utilizar esse tipo de reposição,
teus níveis aumentaram substancialmente. Por isso que a gente dizer os remédios que se toma é tão importante assim na consulta médica, e o médico tem que saber dessa possibilidade e conseguir relacionar esse tipo de evento. Os outros remédios que às vezes também estão implicados no aumento dos níveis de PSA é a dexametasona e a betametasona, que são corticoides que a gente utiliza para determinadas situações. A dexametasona é considerada um corticoide de média potência, enquanto a betametasona é considerado um corticoide de alta potência. E eles são utilizados em diversas situações e diversas formas de aplicação. Por exemplo, a betametasona, às vezes, ela é utilizada para tratamento de dores de origem osteomuscular, por exemplo, o nervo ciático que está doendo, inflamação em algumas hérnias de disco. Então, às vezes, você dá para o paciente injeções que têm um corticoide, e o corticoide que é administrado numa dessas injeções acaba sendo a betametasona, porque ela tem um efeito anti-inflamatório muito importante, além de propiciar um alívio da dor. Mas, em contrapartida, pode aumentar, aliás, os níveis de PSA. E também ela é muito utilizada em diversas pomadas. Alguns médicos utilizam para o tratamento de problemas de pele na região genital, tais como aquelas balanites, aquelas balas no post-it que muitos homens têm. Essas pomadas vendidas comercialmente, tais como Troc, tais como algum outro tipo de pomada, como o Mood, por exemplo, eles contêm na sua composição a betametasona como seu corticoide principal. E por isso que a gente, sabendo uma situação dessas, faz com que a gente entenda que às vezes o nível de PSA aumentado seja decorrente desse tipo de pomada que esse homem está utilizando. E também temos a dexametasona, que também ela pode ser administrada tanto por via endovenosa, pela veia, pode ser administrada por via intramuscular, e também existem algumas pomadas que são utilizadas para processos alérgicos do corpo, principalmente, que contém esse corticoide, e também ele pode, em algumas situações, aumentar transitoriamente os níveis de PSA. Como que a gente avalia isso? Como que a gente faz esse tipo de relação e verifica se isso pode ou não ser o responsável pelo aumento do nível de PSA? O que a gente pede muitas vezes é que o paciente suspenda a utilização desses medicamentos por algum tempo. Ou seja, ele para de tomar esse remédio e depois a gente repete dali a algum tempo o nível de PSA. Se esse PSA se normalizou depois da suspensão desses tratamentos, provavelmente a elevação desses níveis tenha sido decorrente desses medicamentos que o paciente administrou anteriormente. Então é um teste simples que às vezes evita esses resultados falsos positivos e faz com que o paciente não tenha que fazer às vezes investigações onerosas e que coloquem em risco a sua saúde. E numa hora dessa é sempre importante a gente saber quais são os medicamentos que o paciente toma, e trazer esses nomes na consulta médica é extremamente relevante e faz com que às vezes a gente entenda já naquele momento o que está causando a elevação dos seus níveis de PSA. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.